Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e hoje nós temos a nossa aula aí recheada de linguagem para a gente saber um pouquinho. Bora dar uma olhadinha no que a gente vai ver na aula de hoje. Aula 75, com objeto de conhecimento variação linguística, e o detalhamento é estrangeirismo. É importante a gente falar um pouquinho sobre essas palavras que são incorporadas na nossa língua e acabam se tornando parte integrante dela. Então, para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos à nossa aula. Todos os dias nós usamos palavras que não são necessariamente originadas diretamente do português, mas que são de outros idiomas. Com o advento também das tecnologias digitais e sendo algo produzido muito para fora do nosso país, a gente acaba incorporando palavras, trazendo para o nosso português e na falta de tradução ou de alguma palavra melhor, a gente acaba utilizando os termos conforme eles vêm de fora. Para que a gente ilustre um pouquinho disso e comece a introdução do nosso assunto, que é estrangeirismo, a gente vai dar uma olhadinha numa música que a gente trouxe para vocês. A letra do Samba do Approach, do nosso querido Zé Cabaleiro, e que ajuda a ilustrar um pouco de como algumas palavras acabam sendo introduzidas na língua portuguesa com algum significado específico e que vão sendo utilizadas naturalmente até que elas se tornem parte do português. A letra da música diz o seguinte: venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach, na hora do lunch eu ando de ferry boat. Não se preocupe que a gente vai dar uma olhadinha nessas palavras daqui a pouco, mas vejam como o nosso autor ele já vai agregando alguns termos que obviamente não são do português ao nosso vocabulário para criar esse samba do approach. Eu tenho savoir-faire, meu temperamento é light, minha casa é high-tech, toda hora rola um insight, é importante que você já veja um pouco. Há um significado, obviamente, que você precisa compreender alguma dessas palavras para que você consiga captar de forma completa. Continuando, já fui fã do Jethro Tull, hoje me amarro no Slash. Minha vida agora é cool, meu passado é que foi trash. Aí ele repete, né? Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach e na hora do lunch eu ando de ferry boat. Fica ligado no link que eu vou confessar my love depois do 10º drink, só um bom e velho engove. Algumas das palavras, embora sejam do inglês, grande parte delas, algumas são do francês, outras são utilizadas até aqui no português mesmo, como nome de remédio ali, né? Eu tirei o meu green card e fui para Miami Beach. Posso não ser popstar, mas eu sou um novo riche. Continuando, aí o nosso refrão, venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach, na hora do lunch eu ando de ferry boat. Eu tenho sex appeal, saca só meu background, veloz como Damon Hill, tenaz como Fittipaldi. Já são os nomes próprios de alguns pilotos, a gente vai ver daqui a pouco. Continuando, não dispenso um happy end, quero jogar no Dream Team, de dia um macho man e de noite drag queen. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach, na hora do lunch eu ando de ferry boat. Então, o samba do approach aí do nosso queridíssimo compositor Zé Cabaleiro, que ajuda a ilustrar um pouquinho de como funciona a utilização desses termos. Vamos falar um pouquinho agora dos alguns conceitos, né, que tem a ver com a aula de hoje. O primeiro deles trabalhando um pouquinho com estrangeirismos. Na sequência, a gente tem esse pequeno mapa mental, né, sobre estrangeirismo, que fala justamente de algumas das palavras, como pendrive, Facebook, smartphone, WhatsApp, skate, milkshake, selfie, videogame, bullying, YouTube, shopping center. Nós temos ali no centro no stress. E que faz justamente essa ponte entre o idioma inglês e o idioma português, que faz torna agregado algumas dessas palavras que, obviamente, não derivam diretamente da língua portuguesa, mas que são introduzidos no nosso idioma sem que haja uma perda de significação. A gente já utiliza todas essas palavras e sabe o significado delas, sabe o que elas querem dizer, sabe como elas são utilizadas. Então, o conceito de estrangeirismo, na sequência,
o que é o estrangeirismo, esse termo usado para descrever palavras ou expressões que são incorporadas a uma língua. Então vejam bem, elas não são derivadas daquela língua, elas são incorporadas a partir de algum outro idioma. No contexto da língua portuguesa, os estrangeirismos são palavras ou expressões originárias de outras línguas que foram adotadas e incorporadas ao vocabulário do português. Essas palavras que nós utilizamos que são de fora, que vêm de fora e que acabam enriquecendo também a língua, não é verdade? Com significados distintos, com significados que acabam não sendo traduzidos para o português ou que não possuem uma palavra melhor aproximada, ainda mais quando novas tecnologias surgem. Os estrangeirismos podem ser originados devido a diversos fatores. Olha só, a questão dos avanços tecnológicos, por exemplo, são equipamentos que vão surgindo, que ganham nome lá no país de origem, e quando vem para cá não existe esse equipamento, então a gente acaba agregando o termo utilizado fora. O intercâmbio cultural, quando as culturas acabam tendo algum contato, não é verdade? Comércio internacional e influência de outras línguas. Quando um país, por exemplo, possui um idioma, mas tem uma influência muito grande de um outro país, isso também funciona como um agregador. Eles desempenham um papel importante no enriquecimento do vocabulário e na expressão de conceitos específicos que podem não ter equivalentes exatos na língua receptora. Então, aquela língua que recebe aquele termo, como eu falei, pode não ter aquele equipamento, pode não ter aquele aspecto cultural, uma dança, por exemplo, e você não tem uma tradução. Você acaba diretamente fazendo essa apropriação. Acho que na nossa música que nós falamos, uma espécie de glossário do Sound do Approach, para explicar um pouquinho dessas palavras. Vim aprovar meu brunch, que é essa refeição entre o café e o almoço. Saiba que eu tenho approach. E o approach é ter pegada, saber encarar uma situação. Então, ele diz, vem aprovar aqui essa refeição, saiba que eu tenho esse approach, que eu sei encarar as situações, e na hora do lunch, que lunch é almoço, eu ando de ferry boat. Ferry boat é essa embarcação que transporta veículos. Eu tenho savoir-faire, o saber fazer, eu sei fazer as coisas. O meu temperamento é light, eu sou leve, eu sou tranquilo. Minha casa é high-tech, que é essa tecnologia de ponta, muito utilizada no português a palavra high-tech. É uma tecnologia de ponta, eu vou chamar, não, esse computador é high-tech, por exemplo. Toda hora rola um insight, muito usado no mundo corporativo para falar sobre uma percepção sobre as coisas. Então eu tive um insight, eu pensei em alguma coisa, uma ideia, por exemplo. Já fui fã do Jethro Tull, que é uma banda. Hoje me amarro no Slash, é o guitarrista de uma banda do Guns N' Roses dos Estados Unidos. Minha vida agora é cool, que é legal, e meu passado aqui foi trash, que é lixo, ruim. Muitas pessoas falam, nossa, aquilo lá foi muito trash. Existe, obviamente, o equivalente no português, mas às vezes a gente agrega por uma questão cultural, a influência cultural de outros países. Fica ligado no link, que é esse documento de hipermídia, que eu vou confessar my love, confessar para você, meu amor, depois do 10º drink, que é a mistura de bebidas, só um bom e velho Engov, que é esse remédio para mal-estar. Como eu falei, algumas dessas palavras vão ser traduções diretas, mas outras, até para ajudar na rima, ele vai utilizar como um nome de remédio, um nome de um piloto, que a gente vai ver a seguir. Eu tenho sex appeal, que é o charme, que é o encanto, saca só meu background, que é essa experiência, o background é a experiência, veloz como Damon Hill, que é um ex-piloto de Fórmula 1, e tenaz como Fittipaldi, que é um outro ex-piloto, dessa vez o Fittipaldi brasileiro. Não dispenso um happy end, que é um final feliz. Quero jogar no Dream Team, time com os grandes astros do esporte. Geralmente no basquete dos Estados Unidos, eles formam o Dream Team, que é dos melhores jogadores, né? De dia um macho man, homem viril. De noite drag queen, que é vestir-se de forma exagerada com elementos do sexo feminino. Tanto homens e mulheres podem se vestir com esses elementos de uma forma artística. Então esses termos aí que o Zé Cabaleiro utilizou na sua canção acabam fazendo com que a gente entenda um pouquinho como nós podemos agregar essas palavras, perfeito? Alguns tipos de estrangeirismo, o primeiro dele que é o empréstimo direto. Aqui o nosso conceito, que neste tipo de estrangeirismo a palavra é adotada na língua receptora, aquela língua que recebe, exatamente da mesma forma
que é utilizada na língua de origem. Então não há mudança na palavra, ela não é adaptada, ela é utilizada daquele jeito. Isso significa que não ocorrem alterações significativas na pronúncia, ortografia ou forma da palavra. Embora a pronúncia sim tenha uma espécie de adaptação, a ideia aqui é que pelo menos a escrita ela se mantenha de forma mais firme. Alguns exemplos comuns de empréstimos diretos na língua portuguesa são software. A gente não tem uma palavra exata para software. É essa palavra inglesa que se refere a programas de computador e foi adotada diretamente no português sem alterações na escrita ou pronúncia. Alguns chamam de aplicativo, mas talvez o software tenha um direcionamento um pouquinho mais técnico, um vocabulário mais técnico. A palavra jeans, no inglês, é uma peça de vestuário. Né? No português, a palavra é utilizada também sem alterações. A gente já utiliza basicamente todos os dias esses termos, mas percebam que não há alterações, não há uma adaptação direta para o português. E-mail, originalmente em inglês, é utilizado no português sem modificações significativas, que é aquele endereço eletrônico que nós possuímos, recebemos mensagens, mídias e por aí vai. Palavras que se mantêm na língua original, várias aqui que foram agregadas ao português e têm origem de fora, como apartheid, que vem do afrikaner, blues, que vem do inglês, mignon, francês, mouse, inglês, office boy, inglês, carpaccio, italiano, chantilly, do francês, chip, do inglês, coffee, do francês, diet, do inglês, e-mail, do inglês, fast food, do inglês. Professor, muita influência do inglês, exatamente, principalmente em termos mais recentes, com o poder que os Estados Unidos foi ganhando e a influência no mundo, muitos países acabaram agregando também muitas palavras. Laser do inglês, lingerie do francês, marketing do inglês, online inglês, outdoor do inglês, pedigree inglês, réveillon do francês, shopping center do inglês, short do inglês, show do inglês e Winchester também do inglês. Várias palavras que você pode ou não ter ouvido, mas que são agregados aqui à língua portuguesa e que tem essa influência de lugares de fora. Por isso, o estrangeirismo. A outra forma em que isso pode ocorrer é o empréstimo por adaptação. Neste tipo de estrangeirismo, a palavra é adaptada para se ajustar ao sistema fonético, ortográfico e morfológico. O sistema fonético ao som, ortográfico, escrita e morfológico à classe de palavras, geralmente da língua receptora. Isso significa que a palavra sofre algumas alterações para tornar-se mais compatível com a estrutura da língua portuguesa. Acontece muito. A palavra já está há tanto tempo no vocabulário e foi modificada pelos falantes que ela é modificada para trazer esse sentido. E uma que vocês utilizam aí todo dia, quem não gosta de futebol, por exemplo. Palavra originalmente em inglês, dizem que os ingleses inventaram o futebol, embora recentemente eles não andem muito bem no esporte, mas futebol é essa palavra que veio do inglês, da palavra football. Foi adaptada para futebol em português. Então imagina as pessoas falando o tempo todo, ninguém falando com o sotaque futebol, falando futebol, 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 até que ela é agregada, substitui esse foot, quer dizer pé no inglês, por foot na escrita do português, para se adequar à pronúncia. Futebol seria pé e bola, faz todo sentido com o que é o esporte, e que foi agregado e modificado na língua portuguesa dessa forma. Aqui a gente tem uma lista dessas palavras. Então, balé do francês foi para balé na escrita, basquetebol, basquetebol, box, box, bungalow, bungalow, baseball, baseball, back, back, biquíni, biquíni, blackout, blackout. Aqui é importante que a gente veja que algumas vão mudar a sua escrita, mas a pronúncia ainda é bastante aproximada. Bluff virou blefe e bulldog, e para bulldog. Outras palavras, buffet, buffet, champanhe, champanhe, chique, chique, conhaque, conhaque, clip, clip, chantilly, chantilly, cricket, cricket, coquetel, coquetel, currículo, currículo, club, clube. É importante se dar conta que palavras, por exemplo, como chantilly, embora alguns estabelecimentos, por exemplo, queiram utilizar a escrita tradicional, outros já fazem alguma espécie de adaptação. Então é uma palavra que pode ainda estar em processo e isso também depende muito do estabelecimento, muito daquela pessoa que está utilizando, tá bom?
Aqui a gente tem e-commerce, que virou comércio eletrônico, delete, deletar, drink, drink, stress, stress, scanner, scanner, escanear, snob, snob, ski, ski, flirt, flirt, folder, folder, facsimile, fax. E só para a gente ver aqui algumas outras, temos futebol, futebol, gangue para gangue, golfe, golfe, hambúrguer, hambúrguer, handball, handebol, olerite para olerite, iate, iate, iogurte, iogurte, jeton, jeton, jeep para jeep, lunch, lunch, líder, líder. Agora, uma coisa interessante é que lunch quer dizer almoço e que nessa adaptação acabou se transformando no lanche, que não é necessariamente um almoço. E as palavras também podem ter esse poder de acabar modificando um pouco seu significado também, tá? Nylon, nylon, ping-pong, ping-pong, que é o tênis de mesa, piquenique, na escrita bem portuguesa, piquenique, poker, poker, portfólio, portfólio, pôster, pôster, premier, premier, kitnet, virou kitnet, quórum, quórum, ring, ring. Os nossos falantes vão modificando até que cheguem em algumas. Outras nós temos aí record, para recorde, surf, surf, sandwich, sanduíche, sweater, suéter, sutiã, sutiã, tênis, tênis, teste, teste, tarô, tarô, ticket, tique, whisky, whisky. E ainda voleibol, para voleibol, shampoo, nessa escrita bem em português, embora nos rótulos você não veja muito escrito dessa forma, mas foi agregado com essa escrita. Para a gente entender um pouquinho de como pode vir de países diversos e de como pode funcionar, aqui eu trouxe dois países para vocês. O primeiro deles, países, na verdade, regiões, né? Regiões árabes, palavra de origem árabe, como fulano, que virou aqui no português fulano. A gente tem mais palavras de origem árabe, dos países árabes, do que a gente imagina. Arroz virou arroz. Olha que interessante. Shabak, chaveco, azulejo, azulejo. E é importante a gente ver que alguns países árabes, eles dominaram parte da Europa, tiveram muita influência, por exemplo, na Espanha e em Portugal. E Portugal acabou tendo uma cultura muito grande com os azulejos. Tanto que nós temos ali os azulejos portugueses, que são de origem árabe, curiosamente. Sufa virou sofá. Achaquica, enxaqueca. Açuc, açougue. Babagá, papagaio. Almoxarif, almoxarifado. Açúcar, virou açúcar. Parece estranho, mas os árabes também tiveram muita influência na culinária e na língua portuguesa, e isso fez com que essas palavras que vieram do árabe fossem agregados para o nosso idioma. Outro país também que a gente tem bastante influência, principalmente em questão culinária, e que a partir dessa questão culinária acabou também indo para a linguagem, é o idioma italiano. Então, palavras italianas que foram aportuguesadas, artigiano, que virou artesão, gnocco, ou gnocchi, comida, né? Bagatella, bagatella, ópera, ópera, confetti, confete, pagliaccio, é o palhaço, dueto, dueto, quadratino, quadratim, esquadrone, esquadrão, ricota, ricota, festino, festim, salsiccia, salsicha, gazzetta, gazeta. Do italiano a gente vai ter muitas palavras vinculadas principalmente à culinária. Ciao, ciao. Imbróglio, imbróglio. Udinese, udinês. Juventino, juventino. Violoncello, violoncelo. Lasanha, lasanha. Zamperini, zamparina. E mozzarella, mussarela. A gente tem aqui uma escrita tradicional, mas que muitos estabelecimentos preferem escrever como mozzarella ou mussarela, por exemplo, com Z. Perfeito? Então, isso ajuda a gente a compreender um pouquinho sobre algumas das palavras que vêm de outros países e fazem com que sejam agregadas aqui ao idioma de língua portuguesa. Vimos principalmente aí dos árabes, dos italianos, mas lá no início a gente viu também sobre o idioma inglês, que veio principalmente por influência dos americanos,
lá dos Estados Unidos, embora no passado a gente também tenha do inglês da Inglaterra mesmo, como lá em futebol. Perfeito? Então a gente tem aí essas influências. E para a gente ver um pouquinho sobre como isso é inclusive estudado, a gente tem aqui o portal da língua portuguesa. E nesse trecho aqui é interessante que ele vai falar um pouquinho sobre esse dicionário de estrangeirismo. A gente vai tentar aumentar aqui para que a gente consiga dar uma lida de como isso também já é observado pelos linguistas. Então, olha só, a apresentação detalhada. Em muitas situações do cotidiano são utilizadas em português palavras provenientes de outras línguas, como é o caso de aftershave. Já vai dar aqui piquenique ou gueto, algumas palavras que já foram agregadas. Estas palavras, a que se chama estrangeirismos, têm este nome por serem provenientes de outras línguas e serem escritos de acordo com a ortografia da sua língua de origem, em desacordo num ou em vários aspectos com a grafia, a morfologia ou a relação entre grafia e pronúncia do português. Estas palavras, pouco mais de 1000, representam menos de 1% do léxico português registrado na MORDB. Então aqui ele vai falar justamente sobre essas modificações que uma palavra pode ou não sofrer, enquanto umas podem já estar agregadas no nosso dicionário diretamente de como elas eram escritas no seu original, outras podem acontecer de terem essa modificação. E é uma quantidade muito pequena, menos de 1%, como ele vai falando, porque a maioria das nossas palavras, obviamente, tem a sua origem nelas mesmas, com o uso, com as formas que vão mudando, com as palavras que vão sendo criadas dentro dos próprios falantes. Mas ainda temos aí uma correspondência desse quase 1% de palavras que vão sendo agregadas de fora de outros países por influência cultural, intercâmbios culturais ou a criação de novas tecnologias. Bora continuar lendo aqui. Os estrangeirismos são geralmente introduzidos na língua ao mesmo tempo que um conceito novo. Por exemplo, bungee jump, ou pertencente a outra cultura, como é o caso de reggae. Ele vai falar aqui do bungee jump, né? Foi criada aí essa modalidade com esse termo por quem criou e, por conta disso, esse conceito ganha uma palavra que não tem tradução em outra língua. Então, lá no caso do reggae também, né? Como é o caso de outra cultura, uma cultura que criou esse estilo musical e criou essa palavra que não é encontrada em outros lugares. E chega a um país de língua portuguesa. Se o uso for suficientemente frequente e duradouro, e aí isso é um ponto interessante da gente utilizar esse uso constante, ela acaba sendo agregada. Depende muito de quem usar e de como vai usar. Então é importante que tenha também um uso. É comum o aparecimento de um termo ou expressão equivalente, como rato, dispositivo informático para mouse. Só que cabe principalmente quando trata lá do caso português de Portugal, em que os portugueses de Portugal, sim, traduzem mouse para rato. Já no Brasil isso não ocorre. Então também há uma diferença mesmo entre falantes de língua portuguesa cultural, de se você tem ou não o costume de traduzir aquela palavra, se você tiver esse correspondente. Portugal é bem comum que haja essa tradução desses termos. Já no Brasil, a gente costuma agregar eles mais diretamente, perfeito? Continuando aí, ou como aconteceu a adaptação à escrita e à pronúncia do português, como aconteceu entre muitos casos, como líder e futebol. A gente tinha lá do inglês o leader, que virou líder, e futebol, que virou futebol nessa adaptação direta dos termos. Muitas vezes o uso de estrangeirismo é aparentemente desnecessário. E aqui tem um pouco dessa ideia de que a gente acaba agregando quando nós temos o correspondente, dada a existência prévia de palavras equivalentes em português, como parece suceder com ranking. Então a gente tem a palavra ranking, que foi introduzida no português, só que nós já tínhamos o equivalente, que era a classificação. Só que a influência cultural, às vezes, é tão grande que acaba fazendo com que tenha esse problema aí proveniente, perfeito? A adoção de palavras estrangeiras sucede frequentemente através do vocabulário de um domínio de especialidade
ou de um grupo social específico. Com o tempo, alguns estrangeirismos passam a ter uma alternativa em português, quer seja esta um equivalente, um decalque semântico, como no caso de correio eletrônico para e-mail, quer seja um aportuguesamento. Então, às vezes ocorre esse fenômeno também de você acabar atribuindo uma semântica, um sentido àquela palavra para tentar se aproximar. No caso do correio eletrônico, né? Mas embora a gente ainda use muito mais o e-mail do que correio eletrônico. Ou seja, uma forma adaptada a nível ortográfico, morfológico ou mesmo semântico, de sentido, né? Como é o caso de soufflé, proveniente do francês soufflé. Neste dicionário estão listados todos os estrangeirismos que se encontram no Morbi. E aqui vem essa iniciativa que é bastante interessante a gente pensar. O que acontece? Eles vão pegar esses estrangeirismos, as pessoas vão colocando palavras que são de uso nas suas comunidades, atestados em dicionários de referência ou frequentes em jornais portugueses. Como é uma plataforma lá de Portugal, eles usam principalmente o exemplo de Portugal. Por isso ele faz lá esse referência ao rato, que eles chamam o mouse de rato, enquanto aqui no Brasil a gente continua chamando de mouse, fazendo com que essa aproximação semântica exista, mas a gente prefira não fazer essa tradução. Violam regras de ortografia ou da morfologia. A ideia aqui é trazer essas palavras que não têm muito a ver com a escrita portuguesa e, portanto, elas acabam sendo caracterizadas como um estrangeirismo. São ainda incluídas no dicionário as palavras que violam a relação grafia-pronúncia do português. Por exemplo, a primeira sílaba da palavra francesa rouge, pronunciada rouge, em português lida com a primeira sílaba da palavra. São algumas questões mais técnicas, e aqui, só para a gente encerrar, dá uma olhadinha na lista alfabética que eles preparam para a gente nesse site, que é para justamente trazer de A a Z palavras que foram incorporadas ao português. Então, aqui na letra A, por exemplo, ele vai te dar a palavra, por exemplo, abajur, o nome, né? A origem, quando você consegue encontrar, que no caso aqui do abajur é francês. A adaptação, quando há adaptação, quando é o caso do abajur. E o equivalente, como se ele te desse uma opção para que você poderia usar sem precisar fazer adaptação, seria quebra-luz, uma espécie de tradução ali da palavra. Outra aqui, affair, que já vem lá do inglês, não tem aí outras referências, a ideia é trazer o equivalente, que seria um caso amoroso. Só que às vezes a gente opta pela palavra mais fácil, perfeito? Outras palavras, aileron, nome francês, automóvel, e aqui a ideia era a palavra estabilizador, perfeito? É bastante interessante a gente pensar essas questões, existe esse dicionário, já existem iniciativas que trazem para mostrar o quanto essa influência cultural, essa influência linguística, ela vem ser incorporada ao nosso idioma, vem fazendo com que ele se modifique. As modificações não ocorrem apenas no nível de língua que existe e que vai se desenvolvendo. Aqui mostra que também o domínio cultural, a influência, a criação de novas tecnologias, elas podem também influenciar nesse processo. Perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho sobre estrangeirismos. Eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre quais palavras vocês utilizam que vocês sabem que não possuem origem na língua portuguesa, mas vêm de fora. Embora isso fique cada vez mais difícil, porque as palavras vão sendo incorporadas tantas vezes que a gente acha que já faz parte da nossa língua, certo? Como não há mais nada a ser explicado, eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Fiquem bem, bons estudos e até a próxima.